Antes de nos colocarmos em oração, quero convidar você a aquietar a mente e abrir o coração para a palavra do Senhor. Que este seja um instante de pausa em meio ao barulho do mundo, um encontro sincero entre você e Deus. Quando escutamos o que Ele diz, nossa fé ganha direção e o Espírito encontra descanso, e então podemos orar unidos no mesmo propósito. O Pai nos revela seu coração de muitas formas, mas uma das imagens mais fortes é o afeto de um pai ou de uma mãe por seu filho. Quem já experimentou esse vínculo, sabe o desejo profundo de ver a criança florescer, crescer com saúde, encontrar seu caminho e tornar-se alguém firme e equilibrado. Todo pai responsável sonha que seus filhos tenham uma vida com sentido, sustentada por valores que resistam ao tempo. Por isso ensinamos sobre bondade, verdade, dedicação e respeito, tentando protegê-los das dores que também enfrentamos. Ainda assim, carregamos uma tensão constante, queremos cobri-los de amor, mas sabemos que certas lições difíceis moldam caráter e geram maturidade. Nossa sabedoria humana é limitada, porém o cuidado do Pai Celestial é perfeito e muito maior que o nosso. Ele guia com entendimento pleno e jamais se engana na forma de amar seus filhos. Separamos agora este momento para continuar refletindo e, nos próximos trechos, entraremos mais profundamente na oração. Senhor Jesus, hoje me aproximo de Ti com um coração que deseja aprender a confiar de maneira mais profunda. Tua palavra me chama a ouvir Tua voz antes de apresentar meus pedidos, e eu reconheço que preciso dessa direção diária. Que minha oração não seja apenas palavras repetidas, mas um diálogo vivo com o Deus que me conhece pelo nome e entende cada detalhe da minha história. Cristo ensinou que, mesmo sendo imperfeitos, os pais humanos sabem oferecer coisas boas aos seus filhos. Inspirado nisso, eu me recordo do que está escrito em Mateus 7, 9-11, onde o Senhor mostra que ninguém daria uma pedra a quem pede pão, nem algo mau a quem pede alimento. Se nós conseguimos amar assim, quanto mais o Pai do céu saberá cuidar de mim com sabedoria estável e inesgotável. Também está escrito no Salmo 121, 3-4 que Deus não dorme nem descuida dos que lhe pertencem. Pessoas se cansam, esquecem e falham, mas o Senhor permanece atento em todo o tempo. Essa verdade fortalece minha alma e me faz perceber que não caminho sozinho. Quando chamo Deus de nosso Pai, declaro que estou sob Tua autoridade, proteção e provisão, e que minha vida está guardada em Tuas mãos fiéis. Pai Celestial, ajuda-me a tirar os olhos apenas do que me ameaça e colocá-los novamente em Jesus Cristo, meu fundamento seguro. Que eu aprenda a depender de Tua presença mais do que de minhas próprias forças. Tua presença me envolve de amor perfeito, e nela encontro refúgio, coragem para decidir e graça para permanecer de pé diante das tempestades da vida. Deus é meu abrigo e minha força, socorro sempre presente nas tribulações, como afirma o Salmo 46, 1. Que essa certeza me acompanhe durante este dia e me conduza a uma fé prática, que se manifesta em atitudes, perdão e esperança renovada. Entrego a Ti minhas comparações, limites e inseguranças, crendo que o Pai do céu sabe exatamente quando abrir portas e quando moldar meu coração por meio das provas. Eu creio, Senhor, que Teu amor não se esgota e que Tua misericórdia me alcança agora. Escreva glória a Deus se este trecho falou com você, meu amado Pai. Recebo em meu coração a lembrança de que a vida construída em Cristo é como casa firmada sobre a rocha. Jesus declarou em Mateus 7, 24-27 que o homem sábio é aquele que ouve suas palavras e as pratica. As chuvas descem, os ventos sopram e as águas se levantam, mas a morada permanece, porque o alicerce é forte. Que eu seja esse filho prudente, que transforma ensino em caminhada e fé em obediência diária. Senhor, Tua palavra em Hebreus 12, 2 me orienta a manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, que suportou a cruz, por causa da alegria colocada diante dele. Quando enfrento obstáculos, dá-me essa mesma postura interior, olhar para o Salvador, e não para o tamanho do problema. Espírito Santo, ensina-me a examinar meu coração, e perceber para onde meu foco tem se inclinado. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, porque levaste meus pecados sobre a cruz, e ninguém mais poderia me resgatar. Tua graça me retirou das sombras, e me trouxe para a luz admirável do Teu reino. Alegro-me e declaro que todo louvor pertence ao Deus Altíssimo.
Recordo o que diz 1 João 3:1, fomos chamados filhos de Deus, e isso somos. Essa identidade me cobre e me guarda do poder do inimigo. Pai, renova minhas forças como está escrito em Isaías 4:0-29. O Senhor dá vigor ao cansado, e multiplica o ânimo ao que não tem nenhum. Que eu não desfaleça sob pressão, mas caminhe com a confiança de quem sabe que Cristo é maior que tudo. Também me apoio no Salmo 3:4-10. Os que buscam o Senhor de nada têm falta. Tu és meu bom pastor, como afirma o Salmo 23:1, e em ti repouso. Que tua paz governe minha mente, meu corpo e meus passos ao sair e ao voltar. Eu corro para o nome do Senhor, torre fortificada de Provérbios 18:10, e encontro segurança verdadeira. Abençoa este dia e prepara meu espírito para o momento de oração que continua nos próximos trechos. Em ti coloco minha esperança, crendo que jamais serei envergonhado, conforme Romanos 10:11. Declare, amém, Jesus é minha rocha nos comentários para espalhar fé. Senhor Jesus, entro agora mais profundamente neste diálogo sagrado, reconhecendo que minha alma necessita do teu governo. O mundo tenta me ensinar a ser autossuficiente, mas tua palavra me chama para a dependência confiante. Quero aprender a viver como filho que se apoia no Pai, e não como viajante perdido que confia apenas no próprio entendimento. Que este dia seja marcado por um espírito rendido à tua vontade. Pai Celestial, recordo que o Senhor se apresenta como defensor dos desamparados, e como aquele que coloca o solitário em comunhão de amor. Essas verdades me fazem perceber que não fui criado para caminhar isolado. Muitas vezes meu coração se fechou por causa de feridas antigas, porém o teu cuidado visita lugares que ninguém mais alcança. O Senhor sabe curar sem me expor e corrigir sem me rejeitar. Espírito Santo, ajuda-me a discernir as vozes que disputam meu interior. Quando a preocupação se levanta como muralha, ensina-me a responder com fé. Quando o desânimo me sussurra desistência, fortalece-me com graça nova. Quero que minha identidade esteja firmada no que Jesus fez por mim, e não nos rótulos que recebi das pessoas. Em Cristo sou acolhido, restaurado e chamado para um futuro de esperança viva. Senhor, agradeço porque tua sabedoria não é instável como a minha. O Pai nunca se confunde na maneira de amar. Ele conhece o tempo certo de cada processo, mesmo quando não entendo o caminho. Creio que o Senhor está conduzindo minha história para um lugar mais amplo. Que eu aprenda a receber tanto o consolo quanto o ensino que vem das provas, sabendo que tudo coopera para meu crescimento espiritual. Eu te entrego minha casa interior, mente, emoções, projetos e relações. Guarda-me ao sair e ao regressar, e reveste-me com a paz que excede todo entendimento. Que meu coração permaneça sensível para ouvir novamente a palavra antes de orar. Em ti coloco minha confiança para continuar esta jornada de fé que segue nos próximos trechos. Logo após este texto, deixo um convite ao coração de quem lê. Escreva, amém. Espírito Santo me guia hoje para que mais vidas sejam tocadas pela presença do Senhor. Querido Senhor, coloco-me diante de ti com gratidão pela certeza de que teu amor é presença constante. Jesus ensinou os seus discípulos a começar a oração dizendo: Nosso Pai que estás no céu, lembrando que antes de qualquer pedido, existe pertencimento. Ao repetir essas palavras, meu coração aprende novamente que tenho um lar espiritual, e que tua mão me sustenta mesmo quando minhas emoções estão inquietas. Pai Celestial, tua palavra declara no Salmo 46 que Deus é refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na angústia. Muitas vezes procurei abrigo em lugares frágeis, opiniões humanas, seguranças passageiras e respostas apressadas. Hoje escolho voltar para a fonte verdadeira. Que eu me recorde, em cada hora deste dia, de que o Senhor não é descuidado com minha vida, e que nenhum detalhe permanece fora do teu olhar compassivo. Espírito Santo, ensina-me a viver essa confiança de forma prática. Quando eu tiver de decidir, guia meus pensamentos. Quando eu sentir fraqueza, sopra sobre minha graça que renova. O Senhor conhece meus limites, e não me trata segundo minhas quedas, mas segundo tua misericórdia. Em Jesus possuo fundamento que resiste aos ventos, e essa verdade devolve estabilidade ao meu espírito. Senhor Jesus, agradeço porque teu nome é torre forte, e os justos correm para ela, e ficam seguros, como afirma Provérbios 18:10. Eu corro para ti agora, não apenas para escapar das lutas, mas para aprender a caminhar com maturidade. Que minha fé cresça,
que meu caráter seja moldado e que eu experimente a paz que nasce da tua presença e não da ausência de problemas. Entrego a ti meu coração para continuar esta oração nos próximos trechos, crendo que o Pai do céu sabe o tempo certo de todas as coisas. Que eu permaneça sensível à tua palavra e firme no teu cuidado hoje. Escreva nos comentários, amém. Pai do céu, cuida de mim para alcançarmos mais pessoas com esta mensagem de fé. Meu Pai amado, agradeço porque tua forma de cuidar ultrapassa todo entendimento humano. Como um pai atento que observa os passos do filho, o Senhor acompanha minha jornada em cada estação. Quero começar este trecho renovando minha entrega, declarando que minha segurança não está nas circunstâncias favoráveis, mas no Deus que permanece fiel quando tudo ao redor se transforma. Senhor Jesus, lembro que tua palavra afirma em Romanos 10:11, que quem crê no Senhor jamais será envergonhado. Apoiado nessa verdade, deposito diante de ti minhas expectativas para este dia. Quantas vezes permiti que o medo conduzisse minhas reações? Hoje escolho permitir que a fé governe minha postura, que eu aprenda a responder com esperança, mesmo quando o caminho parecer estreito. Espírito Santo, visita as áreas da minha vida que ainda não foram totalmente iluminadas. Ensina-me a reconhecer o cuidado do Pai tanto no sim quanto no espera. O Senhor sabe o que conceder e o que reter para que meu caráter seja fortalecido. Quero crescer como filho maduro, que confia sem exigir e que aprende a descansar no amor, que não possui limites. Pai Celestial, tua presença me cerca como muralha de graça. No Salmo 23 está escrito que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amplie em mim essa certeza interior. Que meus pensamentos sejam conduzidos por tua paz, e que minhas emoções não se tornem as donas da minha história. Em Jesus encontro identidade, e nela caminho protegido contra as investidas do inimigo. Senhor, guarda-me ao sair e ao voltar, e permite que eu seja instrumento de bondade por onde eu passar. Que minha vida revele o amor do Pai aos que estão cansados e feridos. Prepara meu espírito para continuar esta oração, sabendo que o Deus Altíssimo está escrevendo minha história com sabedoria perfeita. Eu creio e descanso em ti hoje. Escreva, amém. Jesus é minha esperança para que mais corações sejam alcançados por esta palavra de fé. Senhor Jesus, continuo este caminho de oração, reconhecendo que tua presença é o maior presente que posso receber. Antes de apresentar qualquer necessidade, quero declarar novamente meu amor por ti e minha gratidão pela cruz. Que estas palavras iniciais sejam diferentes do que já expressei antes, brotando de um coração mais consciente de quem o Senhor é hoje em minha vida. Pai Celestial, recordo o ensino do Salmo 68, 5-6, onde Deus se revela como Pai dos que não têm amparo e como defensor dos que choram. Essas verdades visitam minha história pessoal e me fazem perceber quantas vezes o Senhor me sustentou sem que eu notasse. O Deus Altíssimo forma famílias espirituais, conduz com cânticos de libertação e abre caminhos para os que estavam presos às próprias dores. Espírito Santo, ajuda-me a compreender que o cuidado do Pai não depende do meu merecimento. O Senhor vê meus momentos de solidão, minhas lutas silenciosas e até as áreas onde minha fé ainda é pequena. Quero aprender a descansar nesse amor que me encontra, não apenas para aliviar meu sofrimento, mas para me transformar em alguém mais parecido com Jesus. Senhor, tua palavra em Hebreus 12:2 me chama a olhar para Cristo, que suportou a vergonha e venceu por causa da alegria futura. Quando meus olhos se fixam somente nas perdas, minha alma adoece. Quando olho para Jesus, encontro equilíbrio. Ensina-me a escolher o foco correto e a responder aos desafios com esperança que nasce da tua verdade. Pai amado, agradeço porque em ti existe ajuda real, como afirma o Salmo 46:1. O Senhor é refúgio nas horas incertas e fortaleza quando minhas forças acabam. Que eu seja guardado ao sair e ao regressar, e que minha vida revele tua graça aos que estão ao meu redor. Prepara meu espírito para seguir esta oração com confiança renovada. Eu creio que o Senhor me sustenta agora. Escreva nos comentários, amém. Deus me faz família de graça para levarmos fé a mais pessoas. Meu Senhor e meu Pai, entro neste novo trecho com um espírito mais sereno,
desejando que minha oração comece sempre com escuta e reverência. Que as primeiras palavras do meu dia sejam um convite à tua companhia, lembrando que o Senhor é fonte de vida e de sentido. Aproximo-me não como quem apenas precisa, mas como filho que reconhece o privilégio de estar diante do Deus vivo. Pai Celestial, tua palavra afirma no Salmo 121 que o guardião de Israel não cochila nem dorme. Essa verdade ilumina minhas noites e também minhas horas de inquietação. Enquanto pessoas se cansam e se confundem, o Senhor permanece atento, sustentando meus passos para que não escorreguem. Quero aprender a viver apoiado nesse olhar constante que acompanha minha história. Espírito Santo, ensina-me a receber o cuidado do Pai em todas as formas. O Senhor conhece o momento certo de consolar meu coração e o tempo adequado de fortalecer-me por meio das provas. Quando não compreendo o que está acontecendo, ajuda-me a recordar que tua sabedoria é ilimitada e que teus recursos jamais se esgotam. Em Jesus encontro um alicerce que nenhuma tempestade pode destruir. Senhor Jesus, agradeço porque me retiraste da escuridão e me trouxeste para a luz do teu reino. Tua graça me dá a identidade de filho e me protege das acusações do inimigo. Como afirma João 3:1. O grande amor do Pai foi derramado sobre nós, para sermos chamados filhos de Deus. Que essa verdade governe minhas emoções e direcione minhas decisões hoje. Pai amado, entrego a ti meu foco interior. Ajuda-me a não permitir que o medo seja a voz mais alta da minha alma. Quero olhar novamente para Cristo, autor e consumador da fé, como afirma Hebreus 12:2. Que minha vida revele tua bondade ao sair e ao voltar, e que eu caminhe com a paz prometida no Salmo 46:1. Deus é refúgio e fortaleza, auxílio presente na angústia. Eu descanso em teu amor agora, e preparo meu coração para seguir esta oração nos próximos trechos, crendo que o Senhor jamais falha. Escreva, amém. Jesus renova meu foco para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra de fé. Senhor Jesus, chego a este trecho com desejo renovado de que minhas palavras iniciais sejam sempre moldadas por gratidão. Que eu aprenda a começar cada pensamento lembrando quem o Senhor é, Pai perfeito, guardião fiel e Salvador presente. Em meio às pressões deste tempo, convido minha própria alma a repousar na verdade de que pertenço ao Deus que jamais se cansa de cuidar de mim. Pai Celestial, apoio-me novamente nas Escrituras que lembram que o Senhor abre portas segundo tua sabedoria e fecha caminhos por amor responsável. Assim como um pai terreno observa o crescimento do filho, o Senhor acompanha a formação do meu caráter. Reconheço que certas dores do passado ainda tentam conduzir minhas reações, mas tua presença me ensina um equilíbrio novo, uma confiança que não depende do cenário ao redor. Espírito Santo, visita minha mente enquanto prossigo nesta oração. Ensina-me a discernir o tempo de cada processo e a não interpretar o silêncio do Pai como abandono. Tua palavra recorda que os que buscam o Senhor não têm falta de nenhum bem verdadeiro. Que essa certeza fortaleça minhas decisões hoje e me faça caminhar com esperança prática, revelada em perdão, bondade e perseverança. Senhor Jesus, agradeço porque teu sacrifício continua falando ao meu coração. Em ti encontro luz para as áreas confusas e direção para os passos incertos. Quando meus olhos se inclinam somente para o que me ameaça, minha alma perde a paz. Quando olho para Cristo, autor da fé, sou restaurado. Que eu permaneça firmado nessa rocha interior, que o inimigo não pode destruir. Pai amado, entrego a ti minhas horas futuras deste dia, meu trabalho, minhas relações e meus projetos silenciosos. Guarda-me ao sair e ao regressar, e faze-me instrumento de tua graça aos que estão feridos ao meu redor. Eu creio que o Senhor está escrevendo minha história com amor de Pai e fidelidade de Deus presente. Eu descanso em ti agora, e preparo meu espírito para o último trecho que seguirá. Escreva nos comentários, amém. Pai do céu, dirige meus passos hoje para alcançarmos ainda mais corações com esta mensagem de fé. Querido Senhor, agora nos voltamos juntos para a oração que tocou meu coração. Eu coloco minha confiança em ti hoje, reconhecendo que é o Deus vivo quem me observa e me sustenta. Não existe detalhe da minha vida escondido do teu olhar. O Senhor vê minhas fragilidades, minhas preocupações, meus sonhos mais simples e também meus temores mais profundos. Mesmo assim, escolhes me amar e me conduzir com paciência de Pai. Pai Celestial, tua palavra em Hebreus 12,
2 Lembra, fixando os olhos em Jesus, pioneiro e aperfeiçoador da fé. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando enfrento os obstáculos da existência, ajuda-me a manter esse foco em Cristo. Espírito Santo, ensina-me a examinar o coração, para que meus problemas não se tornem o centro da minha alma. Quero recordar que Jesus venceu o pecado e a morte, e que reina em vitória sobre minha história. Senhor Jesus, agradeço porque me redimiste com teu sangue precioso, o Cordeiro de Deus que ninguém poderia substituir. Se não fosse a cruz, eu permaneceria perdido. Se não fosse tua misericórdia, não conheceria a luz do teu reino. Por isso me alegro e declaro que todo louvor e honra pertencem ao Altíssimo. Eu creio na promessa de Romanos 10:11, todo aquele que nele crê não será confundido, e descanso nessa palavra agora. Guarda meu dia em todas as direções, mente, corpo, passos e decisões. Cobre-me ao sair e ao regressar, faze tua paz reinar em meu interior, e permite que o favor do Senhor acompanhe minha casa e minha família. Obrigado por ouvires esta prece. No nome precioso de Jesus eu oro. Amém. Logo após este texto, deixo um convite final ao coração de quem lê. Escreva, Amém. Jesus é fiel para sempre para que esta oração continue alcançando vidas diferentes neste novo ano.